O movimento, né, a evolução de um movimento popular, ou inclusive de um apelo, uma manifestação popular, é algo de muito interesse para que nós possamos analisar. De fato, quando o regime militar foi colocado em prática, a partir de 64, você teve já de cara uma série de opositores, uma série de pessoas que iam contra aquela ideia de interrupção da democracia. Mas você teve, sobretudo, uma série de apoiadores do regime militar, pessoas que apoiaram na marcha com Deus pela família e liberdade a implantação do regime militar, para restaurar a ordem no país. Então o regime militar ele nasce com um apoio civil muito grande. Podemos afirmar que foi um movimento, uma ditadura civil-militar. Podemos afirmar que foi uma ditadura civil-militar, porque teve esse apoio popular. Ao passo que a ditadura militar apresentava, né, politicamente, economicamente, um crescimento muito grande no país, esse movimento permaneceu. Por mais que os opositores continuassem agindo, o movimento só cresceu, o movimento contrário ao regime militar só cresceu mesmo, só ganhou corpo, quando a própria economia do país foi ruindo, foi caindo, foi apresentando sua marcha forçada, foi entrando na chamada década perdida, década de 80, inflação aumentando, a condição de vida do povo diminuindo, né, em sua qualidade, e aí, dinâmica do regime militar. Se você quer reprimir a insatisfação, né, você reprime a insatisfação mantendo o país funcionando bem. Que aí muita gente, inclusive, vai até aceitar ser reprimido. Eu abro mão da liberdade total de poder, a liberdade política, para poder ter uma condição de vida saudável, confortável. Tem pessoas que pensam dessa forma. Grande parte da população brasileira pensa dessa forma. Só que quando você continua sendo reprimido e você não está mais vivendo tão bem, a sua insatisfação começa a se demonstrar mais evidente. E aí você começa a ter apoio de setores da sociedade na oposição ao regime militar, onde antes não existia. Então, movimentos pela eleição direta, ou seja, colocariam um fim à eleição indireta para o governo, que era característica do regime militar, mostrou esse crescimento. Muita gente que esteve envolvida nas eleições diretas, no movimento pelas diretas, não estava lá no início. Agregou-se depois, inclusive depois que teve acesso a certos tipos de informações que lhe eram negadas durante o regime militar, e começou a ganhar corpo. Então o regime militar cada vez mais foi sendo desacreditado, foi sendo incompreendido e contestado por setores amplos da sociedade civil. Então na década de 80 a gente entra em 80 e 84 com movimentos de milhares de pessoas em São Paulo, Rio de Janeiro e outras capitais pedindo eleições diretas. Okay? E esse que a charge aborda. Olha ali, vamos votar, quero votar, o voto é nosso, direta já. E um carinha só, um militarzinho sozinho, falando, voltem para casa, o povo é ilegal. E aí não tem mais como negar a consistência, o apelo popular da oposição e da contestação ao regime militar. Okay? A charge remete ao contexto do movimento da direta já ocorrido nos anos de 83 e 84. O elemento histórico evidenciado na imagem é insistência de grupos políticos de esquerda em realizar atos políticos ilegais e com pouca chance de serem vitoriosos. Por mais que os grupos de esquerda tenham se mantido na oposição e tenham liderado esse movimento de até já, eles não estavam mais sozinhos. Inclusive você tem em um palanque da Direita Já diversos líderes de vários partidos e diversos movimentos políticos brasileiros em torno do mesmo objetivo, eleições diretas. Okay? Letra B. Mobilização em torno da luta pela democracia frente ao regime militar, cada vez mais acreditado. É isso. Ele não fala nem da direita nem da esquerda, mas o movimento pela democracia de uma forma geral. Líderes que, inclusive, hoje em dia são rivais, grandes rivais, estavam lado a lado na disputa contra o regime militar. Então, isso está certo. C. O diálogo dos movimentos sociais e dos partidos políticos, então existentes, com os setores do governo interessados em negociar a abertura. Enfim, não estava muito aberto ao diálogo, não. Seria uma negociação, uma eleição, uma votação na Câmara, mas não seria aberto ao diálogo com os movimentos sociais. D. Insatisfação popular diante da atuação dos partidos políticos de oposição ao regime militar criados no início dos anos 80. O MDB, que era o partido da oposição, que era a oposição consentida ou ressentida, ele tinha o apoio desses movimentos pela direta já. Ele reconheceu que o MDB
era a melhor oposição que era permitida ser feita naquele momento, naquele período histórico ali permitido. Então isso daí está errado. Letra E. Capacidade do regime militar em impedir que as manifestações políticas acontecessem. E aí não. Uma manifestação desse tamanho com 100 mil, 200 mil, 1 milhão de pessoas não tem tanto força militar brasileira capaz de impedir que ela aconteça. Ela pode desarticular e dificultar, mas impedir, se for a vontade de 1 milhão de pessoas se reunirem, fica muito complicado você impedir. Então o gabarito disso aí é a alternativa B, de bola.